Ele já estava muito ligado à Câmara de Matosinhos e estava ligado também à Câmara do Porto. Aliás, em relação ao que se passou na Câmara do Porto, ele foi determinante, porque, tanto quanto eu sei, foi ele que apresentou ou pôs a hipótese à presidência da contratação do Robert Osel, porque o conhecia. Portanto, havia aqui uma movimentação no sentido de modernizar o Norte, no fundo, Porto e Matosinhos. No Porto, o Osel foi realmente motor da modernização, porque foi ele que fundou um gabinete onde estava gente nova, formou uma equipe que fez o plano. Aliás, ele foi chamado para um programa de erradicação das ilhas, mas quando chegou disse que o Porto precisava era de um plano geral e, portanto, fez esse plano com uma equipe que reuniu. No caso do Porto, que começa, como dizia há pouco, com a ideia de que era preciso proceder à erradicação, é assim que se diz, erradicação das ilhas, o Osel deu outra dimensão com a experiência que tinha, dizendo que o problema não era tirar as ilhas, o problema era geral da cidade. Portanto, foi um impulso muito grande numa maneira de ver diferente, numa cidade já com outra dimensão, história, desenvolvimento, que Matosinhos não tinha. O Manuel Aguiar trabalhava também para o Porto e, assim, a realização mais importante que eu me lembro foi o edifício Gonçalo Cristóvão, que termina em 61 e começa, portanto é tudo pela mesma altura, começa em 58. Obra privada, não é? E eu tive a oportunidade de ver os projetos, alguns desenhos, e o primeiro projeto é interessantíssimo. Na evolução, perdeu, como muitas vezes acontece, uma parte da qualidade que tinha, porque deve ter sido na negociação com o dono da obra e tal, perdeu um pouco a articulação que havia entre os volumes, mas de qualquer modo é um dos projetos importantes do que durou tão pouco tempo do plano do Osel. A primeira relação que eu tive com o arquiteto Marcos Aguiar foi olhar para um rapaz que tinha feito uma experiência em França numa matéria que não era nada frequente entre nós, que era o planeamento urbano, e, portanto, da minha parte havia o interesse de conhecê-lo, de me informar um pouco todo um campo de trabalho de que eu tinha tido também, numas férias, um conhecimento através do Osel, quando veio ao Porto fazer um curso de verão. Foi um curso que, para aí de 15 dias, talvez, e em que ele teve o apoio do arquiteto Manuel Aguiar, porque tinha sido seu aluno, e suponho que foi o próprio arquiteto Manuel Aguiar que foi consultado, na altura, pelo Presidente da Câmara do Porto, para que se fizesse depois, então, um contrato direto com o arquiteto Osel. Havia consciência de que certas coisas não enraizavam na mentalidade geral das pessoas. E havia alguns arquitetos que propunham uma arquitetura mais, digamos, contaminada por hábitos locais. A experiência do Osel em Portugal, do meu ponto de vista, eu não conheço as obras do Osel fora de Portugal. Devo declarar essa minha ignorância. Conheço os projetos, conheço alguns dos projetos, conheço a missa, conheço o trabalho dele enquanto responsável da Escola de Urbanismo de Paris, etc. Mas, em relação ao plano 62, acho que é um plano notável porque mistura duas coisas. Quer dizer, que sempre me
sempre me questionaram. Isto é, junto à modernidade que vinha da chamada Carta de Atenas, do chamado modernismo, que nasce nos anos 20 pela mão de Le Corbusier, e, portanto, uma espécie de arquitetura internacional, de valores que são válidos tanto em Dallas como no Abu Dhabi como no Porto, junta isso com uma expressão local que é absolutamente, eu acho, notável, porque todo o modernismo, eu diria praticamente todo o modernismo, e o Manuel Marques de Aguiar é muito claro sobre isso, as obras que eu conheço de arquitetura, no fundo são a expressão, como é também o urbanismo, de uma visão portuguesa, de uma visão, não lhe quero chamar nacional, mas portuguesa no sentido deste lugar em concreto, relativamente àquilo que são os princípios da arquitetura Carta de Atenas. Isto é, nós vemos nas obras, sejam elas urbanísticas, sejam elas arquitetónicas, tout court, a expressão de serem portuguesas. Desde os materiais, à forma como os materiais se juntam, os modernos e os antigos, se quiser a pedra e o betão, se quiser a pedra e o vidro, se quiser o vidro e a madeira, os materiais clássicos, a pedra e a madeira, juntamente com o ferro, com o betão e com o vidro, os materiais modernos.